revelar, porque Deus só está mostrando ali porque tem alguém de intimidade lá dentro. Porque se não tem alguém de intimidade lá dentro, irmãos, ele era alvo fácil do inimigo. E ali Jorão acha bem, mas quando ele é pego em uma situação que ele percebe que não consegue resolver, ele começa agora a pôr a culpa no profeta Eliseu. E como isso tudo acontece? A Síria ataca Samaria. E quando a Síria ataca Samaria, né? Agora, porque o rei Ben-Hadad tinha mandado os seus homens mais temidos ali ir em busca do profeta Eliseu, já que é Eliseu que está revelando lá, vai lá, traz aquele homem. Ele queria que o seu exército levasse Eliseu preso, ou até mesmo para depois matar, algo do tipo. Mas ele queria que levasse Eliseu preso até Samaria, até a Síria. Só que quando esses homens chegam até a casa de Eliseu, irmãos, esses homens chegam até a casa de Eliseu, a palavra vai dizer que o moço de Eliseu estava saindo pela manhã para fazer o seu serviço. E ali ele percebe que um exército cercara a sua casa ali para te prender. E aquele homem recua para dentro de casa com medo. E ele diz assim: meu senhor, nós estamos enrolados agora, porque tem um exército aí fora da Síria para nos prender. E ali Eliseu, ele percebe que aquele moço não estava de fato na mesma ligação que ele em Deus, porque às vezes a gente vai perceber isso, irmãos. E às vezes a gente vai ter que agir com sabedoria em situações como essa. Porque vai ter momentos na nossa vida que a gente vai encontrar e nos deparar com pessoas em situações desesperadoras. E aí, se a gente se desespera junto, se a gente demonstra para essa pessoa que a nossa fé também está zero, a gente acaba não fazendo com que essa pessoa tenha uma certa confiança em Deus. E ali Eliseu faz o quê? Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais daquele homem. E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele homem, diz a Bíblia que agora ele consegue contemplar em redor de Eliseu. Olha só, em redor de Eliseu, exército, em cima ali no monte, e ele consegue contemplar um exército ali mais poderoso do que aquele exército da Síria que buscava te prender. E foi quando Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor ferisse de cegueira aqueles homens, só para os irmãos entenderem qual é o motivo da raiva da Síria em tramar esse cerco em Samaria. E ali agora Eliseu pede ao Senhor para que ferisse aqueles homens de cegueira. Eliseu diz assim: olha, o homem que vocês buscam não sou eu não, tá? E ali Eliseu pega aqueles homens, guiam ele até dentro de Samaria, e quando ele chega dentro de Samaria, a palavra diz que Eliseu ora a Deus para que abrisse os olhos daquele homem. E ali Jorão vê a oportunidade da vida, ter um inimigo vulnerável, ter um inimigo que está desarmado, um inimigo que está praticamente agora refém do exército da Síria. E aí Jorão fala: a oportunidade da vida é essa. A oportunidade de eu exterminar com o exército da Síria é essa. Só que ali Eliseu vai fazer algo surpreendente, irmãos. E eu acredito que seja por isso que Jorão fica tão indignado a ponto de querer matar o profeta Eliseu. Porque quando Jorão quer matar o seu exército inimigo, Eliseu fala assim: nananina não. Você não vai ferir esse exército. Você vai preparar um banquete. Olha a característica que esse homem tem. Olha a sabedoria que Eliseu está usando para provar que o povo de Deus, em situações adversas, age com diferença, irmãos. E é isso que nós, como cristãos, como o povo do Senhor, devemos carregar para uma vida. Fazer a diferença. Independente do que aconteceu, a gente citou muito aqui na EBD exemplos que já aconteceram em nossas vidas
que o cenário dizia, age da mesma forma. Mas a fé no nosso Senhor Jesus Cristo que temos, diz assim, agir da mesma forma não vai te levar a lugar nenhum, né? Porque às vezes a pessoa te trata com uma certa ignorância e às vezes a razão diz assim, trata com ignorância também. Mas a fé não. A fé diz assim, trata com carinho, trata com zelo. A gente vai ver diversas situações dentro da Bíblia, por exemplo, o Salmo 137 que nós lemos aqui e falamos aqui, os homens do Senhor ali, dizendo assim, Senhor, lembra-te de Edom, ou seja, pedindo justiça a Deus, né? Pedindo justiça para que Deus fizesse justiça, porque se a gente formos fazer ou querer justiça, é melhor que Deus haja com justiça e não nós mesmos, né? Porque se nós formos agir nós mesmos com justiça, o homem é falho, nós somos errôneos. E às vezes a gente pensa que agindo com justiça, vamos sair por cima, vamos sair na razão, e de contrapartida, diante de Deus, nós estamos perdendo. E ali, Jorão, ele vê a oportunidade da vida de matar aqueles homens. E Eliseu diz assim, não, você vai preparar um banquete e vai dar esses homens para se alimentar, e eles vão comer, vão beber, e você vai despedir eles para que eles retornem para a Síria. Porque o profeta Eliseu, irmãos, ele quer provar, ele quer mostrar. Porque muitas das vezes, muitas não, era a razão de um exército ir contra o povo de Deus, era pela fala que o rei dava. Ou seja, o rei demonstrava a indignação ou colocava seu próprio povo que estava sob o seu reinado contra a nação de Israel, contra o povo de Deus. E ali Eliseu vê a oportunidade de provar o contrário, né? Quando aqueles homens chegam ali, e ele não permite que Jorão mate aqueles homens. E a Bíblia diz que pela aquelas atitudes do profeta Eliseu, houve um tempo que a Síria não procurou guerra contra Samaria. Houve um tempo que a guerra se cessaram sobre aquele lugar. Por causa de quê? De uma simples atitude. Então, uma simples atitude nossa muda muito as situações. Uma simples atitude nossa, irmãos, diz muito. Que é prova disso? Em Atos capítulo 16, a Bíblia vai falar que o apóstolo Paulo, ele está dentro da prisão. Não era costume a palavra de Deus ser anunciada naquele lugar, porque os homens daquela cidade vão falar mesmo assim, ó, estes homens pregam um costume que no nosso meio não é lícito. Então você vê que não era costume a palavra de Deus ser pregada naquele lugar. Então, quando Paulo ele é apanhado com Silas e é posto no cárcere interior, a gente vai ver que o carcereiro ele quis se matar e por uma simples atitude que Paulo teve em dizer, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Paulo estava dizendo, ei, não se mata não, nenhum preso fugiu, está todos aqui dentro. Aquele carcereiro vê uma atitude em Paulo, vê uma ação em Paulo, que ele consegue enxergar em Paulo, Valéria, salvação. Ele consegue olhar para Paulo, é por isso que o próprio Paulo ele vai dizer, sejai os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo tinha certeza do que ele estava falando, porque ele estava dizendo o seguinte, eu imito tanto os passos do Senhor, faço a sua vontade de forma íntegra e sincera, que vocês podem olhar para mim e seguir os meus passos, e vocês vão conseguir ver o Senhor Jesus. E aquele homem, ele se prostra diante de Paulo e diz assim, o que eu faço para ser salvo? Olha só, por causa de uma simples atitude de Paulo, aquele homem consegue olhar para Paulo e dizer assim, o que eu faço para ser salvo? Ele de joelho pediu luz. Aquele homem estava desesperado, irmãos. O desespero daquele homem era tão grande que aquele homem quis se matar. Porque havia algo predominante no regimento daquela prisão. Se o carcereiro permite que qualquer preso fuja, ele não iria só ser morto, como ele iria também ver a sua casa sendo morta.
Nenhum pai de família quer ver seus filhos sendo mortos. Nenhum esposo quer ver sua esposa sendo maltratada. Então aquele homem, antes de ver a ruína de sua casa e de assistir a sua própria morte, aquele homem prefere se matar. Porque ele sabia que iria ser morto. Mas aí, aonde é o que eu sempre falo, e eu falei aqui no começo, aonde tem alguém com a fé levada no Senhor Jesus, pode ter certeza que o cenário é totalmente oposto ao de morte, ao de acidente, aonde nós vemos que tem oração, aonde nós vemos que tem homens com integridade, sinceridade diante de Deus, pode ter certeza que o cenário não é para ruim, nem tampouco para mal, porque Deus ele age com justiça. Porque a palavra diz assim que a oração de um justo, ela pode muito em teus efeitos. Então ali, através de atitudes. Então Eliseu tem uma atitude que a simples atitude de Eliseu fez com que a Síria não procurasse guerra com Israel por muito tempo. A Bíblia não fala a quantidade de tempo exata, mas por muito tempo. E quando fala muito tempo na Bíblia, irmãos, é muito tempo mesmo. Tem ação que é imediata. Se a gente for analisar se a gente for analisar a Vera mesmo, a Bíblia, né, bem na base dela mesmo, a gente vai encontrar palavras que está escrita, vamos botar assim, palavras que está escrita no capítulo 6, que gerou anos e mais anos pelo acontecimento que está escrito logo embaixo. Então assim, e de forma que o Senhor pode fazer de forma imediata também. Quando Maria diz assim, ainda não é aí ele fala para Maria, ainda não é chegada a minha hora, mulher. E quando Maria dá as costas, o Senhor Jesus diz bem assim, trazer as talhas. É por isso que a Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então uma simples atitude pode mudar toda a situação. Irmã Ezequiel, quer comentar alguma coisa? Tem um grande espaço de tempo. No último versículo 26, no versículo 50 de Gênesis, no primeiro versículo mesmo, no versículo se possa e a gente termina de ler um e inicia outro, de modo que parece que foi assim, de imediato, não é? E a gente vê que às vezes gera um longo percurso de anos para aquilo que aquilo se aconteceu. Então, por uma simples atitude, ficou um tempo que as guerras se cessou entre Síria e Samaria. Não sabemos de forma concreta quanto tempo foi, mas por causa de umas simples atitudes. Porque aqueles homens vai perceber que o exército, que o povo, melhor dizendo, que o povo de Samaria não é nada daquilo que o rei da Síria falou. Aqueles homens vai perceber que o profeta Eliseu não é nada daquilo que o rei da Síria falou, não, irmãos. Porque aqueles homens parece que eles estão indo em busca de um homem. É um exército. Os irmãos lembram muito bem da situação que a gente assistimos. Acho que já fizeram até filme disso, da perseguição dos policiais, acho que foi, não sei, do lado do Amazonas, não sei, sobre aquele homem, esqueci o nome dele agora, Lázaro. A gente vê a perseguição de tantos policiais por um único homem, tantos homens das Forças Armadas, acho que até o Exército deu apoio na captura por esse homem. Né? E aí a gente vai ver que o rei manda buscar Eliseu como se fosse um criminoso, mas não era um profeta, era um homem de Deus. E ali a atitude de Eliseu prova para aquele exército que eles não eram nada do que o rei da Síria falou ou determinou para que eles fossem buscar. Então a simples atitude nossa, irmãos, pode sim mudar muita coisa. É por isso que as nossas atitudes, irmãos, elas não podem se igualar com a da sociedade lá fora, com o do mundo lá fora. As nossas atitudes não podem se igualar. A nossa resposta não deve ser a mesma. A gente vai ver o profeta Jeremias, um homem que sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu,
mas ele sempre agia na integridade com o Senhor. A gente não vamos ver o profeta Jeremias revidando, a gente não vamos ver nada disso, né? A gente vamos ver situações, por exemplo, quando o profeta Amós, ele está clamando ao Senhor por misericórdia ao povo de Israel, chega o ponto de Deus falar assim: Amós, para de clamar por esse povo, eu vou agir com justiça, para de clamar por esse povo. Então a nossa atitude tem que ser essa, independente do cenário, da situação, ou ainda que aquela pessoa de fato possa receber um certo juízo, a nossa atitude nunca tem que ser para pior, e sempre para melhor, tá? Então ali aconteceu essa situação, e agora o exército da Síria entra, esse cenário que entra aqui, onde cerca Samaria, né? O povo é pego desprevenido, há relatos de que eles estão vivendo em um tempo cuja colheita estava próxima, e ali os mantimentos que havia dentro da cidade eram poucos. Quando o exército cerca Samaria e o povo agora começa a se desesperar. Eles começam a se desesperar a tal ponto que a palavra diz que começou a se vender esterco de pomba. Alguns afirmam que era de fato ali o esterco de pombo, outros fazem a afirmação de que era uma planta que tinha o nome de esterco de pomba, e o povo também começa a consumir cabeça de jumento, algo abominável aos olhos de Deus, algo impuro, algo imundo para o povo consumir aos olhos de Deus. Ou seja, depois que o inimigo cerca, o povo começa a fazer justamente o que o adversário quer, porque o alimento que eles tinham dentro da cidade acabou. O alimento que eles tinham dentro da cidade cessou, irmã Maria José. Eles não têm mais alimento para se alimentar. A situação foi tão séria, que uma mulher, é por isso que foi a partir disso aqui que o rei Jorão começa a culpar tudo o que estava acontecendo o profeta Eliseu. Por esta ação, que uma mulher olha para outra e diz assim: olha, vamos se alimentar do teu filho hoje, e amanhã nós matamos o meu e se alimentamos dele. Eu acredito que era uma criança, irmãos. Eu acredito que aquilo ali era criança, indefesa. E ali, uma se alimenta do filho da outra, no dia seguinte, a outra vai, né, lá na casa da outra e diz assim: olha, nós vamos se alimentar do seu filho hoje, né? O combinado foi esse. Só que a outra mãe diz assim: não. E ali elas vão até o rei Jorão e começa a pedir que o rei Jorão desse uma solução para elas. E aí o rei Jorão vai falar assim: por acaso eu sou Deus para resolver a situação? Ele já estava desesperado, a situação já estava desesperadora até mesmo para o rei. E o rei fica perturbado com aquilo, mas ele quer ouvir a história. E ali elas começam a contar. É quando o rei Jorão diz assim, cadê? Está aqui. Até que se vendeu uma cabeça de jumento, verso 27. E ele disse: se o Senhor te não esconde de onde te sucederá, E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, olha só, se o Senhor te não acode, verso 26, sucedeu o quê? Passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da ira ou do lagar? Olha só, Jorão está vendo que a situação está desesperadora no meio do povo. E ali ele está esperando uma solução da parte de Deus, irmãos. E quando a mulher fala assim: acode, meu rei, acode a gente. E aí ele vai falar assim: se o Senhor que deveria estar nos acudindo não te acode, quem dirá eu? E disse mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher disse: dai-me cá o teu filho, para que hoje a comamos, e amanhã comeremos o meu.
Cozemos, pois, o meu filho e comeremos. Mas dizendo-lhe, eu os filhos dela, irmãos. Olha que situação desesperadora que o povo está se encontrando. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia círculos por dentro, e o povo viu que trazia cilícios por dentro sobre a sua carne. A carne daquele homem estava fervendo, irmãos. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. O rei estava tão indignado que disse assim, hoje o profeta Eliseu morre, porque isso tudo é culpa dele. Porque na mente do rei está o seguinte, irmãos, conjecturando eu, se ele tivesse deixado eu exterminar o exército da Síria, nós hoje não estávamos cercados por eles. Na mente do rei está isso. Então ele põe a culpa no profeta Eliseu justamente pelo fato de Eliseu não deixar ele matar o exército. E disse, estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados, verso 32, tá, irmão, do capítulo 6. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E ouviu o rei, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões, viste como os filhos dos homicidas mandou tirar-me a cabeça. Olha só, irmãos, a intimidade que o homem tem com Deus. O rei já tinha pedido para o homem sair lá do seu palácio e ir em busca do profeta Eliseu. Deus já bradou no coração de Eliseu, dizendo assim, Eliseu, estão vindo aí querer tua cabeça, tá? Tua cabeça já está a prêmio já. A fúria do homem está grande. Então, quando o homem, que pode até sim ser levantado por Deus para trilhar e fazer com que o seu povo seja cuidado, irmãos, este homem vinha falhar, vinha deixar ser dominado pela ira, este homem pode ser considerado como um nada diante de Deus. Porque olha só que Deus revela o coração do profeta. O filho dos homicidas está vindo ao teu encontro. Foi o rei Jorão. Foi um homem que estava dominando sobre o povo de Deus, em cuidados. Mas ele perde toda a sua razão quando ele deixa a ira tomar conta de si. O rei perde toda a sua razão quando ele deixa a ira invadir o seu coração. E ali nós vamos ver que o profeta Eliseu chega para aqueles homens e diz assim, olha, quando ele chega aqui, fecha a porta. Eliseu ficou com medo, irmãos. E aqui eu costumo falar que é normal isso acontecer. O medo bater na nossa porta. Ainda que nós temos um íntimo com Deus, ainda que nós vivemos uma vida de oração, é normal situações nos amedrontar. É normal situações desesperadoras da vida criar um certo incômodo na gente. Mas nós vamos ver que o profeta Eliseu até teve medo. Mas nós vamos ver que aquele homem permaneceu firme e constante no Senhor. Então, é normal no meio da caminhada, da trajetória, temos medo de situações. Mas o que nós não podemos é nos corromper ou deixar sermos dominados, a fim de que nós venhamos ser reprovados por Deus. Quando Passu, no capítulo 20, deixa-se dominar pela inveja do homem que o profeta Jeremias era diante de Deus, ele vai agora começar a desfazer tudo que o profeta Jeremias falava da parte de Deus. E ali Deus vai trazer uma condenação sobre ele. Não te chamará mais Passu, mas sim Mago Mesabibe. Um homem que é praticamente considerado como os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Filhos do diabo, irmãos. Porque quando nós deixamos ser dominados pela ira, pela ganância, nós acabamos sendo reprovados por Deus. Tá? Então o profeta Eliseu permanece intacto ali. E ali ele recebe aquele homem. E aí vamos entrar nesse capítulo 7. Aonde então disse Eliseu, olha só a fala de Eliseu, depois que o homem chega lá,
Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a situação de desespero em Samaria é fome, é comida, mas amanhã vai ter alimento. Amanhã vai ter alimento, porque mediante da situação desesperadora que vivemos, se nós estivermos com a nossa fé pautada no Senhor, irmãos, pode ter certeza, vai haver surpresa de Deus. Vai haver provisão da parte do Senhor. Amanhã vai haver alimento. E aí nós começamos a nos perguntar: como vai haver alimento, irmão Ezequiel? Se o povo está matando os seus filhos para comer, como vai haver alimento se o povo está comendo o que é imundo e impuro aos olhos de Deus? Como vai haver alimento amanhã para toda essa gente? É como se o bairro da Serra, vamos botar assim, estivesse passando por uma escassez de fome. O bairro da Serra estivesse passando por uma escassez de fome. E de repente o irmão Ezequiel se levanta e diz assim: olha, Deus acabou de falar comigo aqui, que ele amanhã vai trazer alimento para toda a Serra. E aí alguém vai se perguntar, sempre vai ter alguém: como, irmão Ezequiel, vai ter alimento amanhã para todo esse povo? A Serra tem quantos mil habitantes? Quem sabe aí? Como vai haver alimento para quase 500 mil pessoas amanhã, Paulo? Se não tem um caroço de arroz. Como vai surgir isso tudo? A dúvida vai bater no coração de muita gente. E de repente Deus, ele faz surgir do nada, irmãos. Deus, ele vai usar os mais improváveis aos nossos olhos. Porque diante de situações desesperadoras da vida, Deus vai usar coisas mais improváveis aos nossos olhos para nos surpreender. Porque é neste momento que nós verdadeiramente, irmãos, é no momento de escassez, no momento desesperador da vida, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, buscamos recurso em toda parte e não encontramos. E Deus chega com a resposta, e é aí que Deus nos surpreende. E aí nós vamos ver essa resposta de Deus no verso 6 do capítulo 7. Porque o Senhor, olha só, vou ler a partir do verso 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que nós estamos aqui até morrermos? Estes 4 homens leprosos, irmãos, eles dependiam do povo que estava dentro da cidade para se alimentar. Esses 4 homens leprosos, eles viviam em uma certa distância, aonde alguém ia lá e colocava seu alimento, e eles passavam longe da sociedade, longe do povo, porque eles estavam contaminados por lepras, uma doença que era até mesmo contagiosa, uma doença de horror. Os irmãos lembram quando Miriam passou por essa situação? Acho que foi Miriam, né? Que passou por essa situação, e Deus falou o seguinte assim, ó: todo Israel vai saber que neste dia eles não partiram daqui por causa de você, Miriam. Por causa da situação que ela cometeu, e ela foi acometida por lepra. Então esses homens leprosos aqui, eles vinham em uma situação isolada. E eles agora dependiam do povo que estava dentro da cidade para se alimentar. Vou trazer um pouco para os nossos dias. Se nós, irmãos, não buscarmos nos alimentar do Senhor, de que forma nós vamos conseguir alimentar quem está lá fora? Se quem está lá fora depende da igreja para ser alimentado. Digo isso de forma espiritual, digo isso através da palavra. Como quem está lá fora vai se alimentar se nós não buscar o verdadeiro alimento da parte do Senhor? Como nós vamos conseguir alimentar o povo lá fora? Só que aí tem um porém. E aí entra aquele pontinho que a palavra do Senhor vai dizer que se nós retermos a sua palavra, não fique surpreso quando Deus começar a levantar pedras para pregar o seu evangelho. Mas a palavra dele não vai ficar retida, irmãos. Nem que Deus vai ter que usar o mais improvável aos nossos olhos. Eu tenho o costume sempre de falar, uma vez eu estava no evangelismo, e aí um rapaz que estava lá na boca de fumo lá, começou a falar da parte de Deus. Eu estava no meio da igreja, no seio da igreja, que é de se assombrar, é desesperador, é de nos deixar preocupados, a fim de nos perguntarmos a nós mesmos, aonde está chegando
De que forma esses homens conseguem agir com a noiva do Cordeiro? Né? Como consegue agir dessa forma com a noiva do Cordeiro? A palavra melhor se dizer. Como consegue? Né? Então, os 4 leprosos precisavam do povo para dar alimento para eles. Só que o povo agora não tem alimento para alimentar aqueles 4 leprosos. Da mesma forma hoje, irmãos. Da mesma forma hoje. Eu estava conversando com um casal, e esse casal falou assim: eu errei de sair de onde eu estava. Eu falei: se você está percebendo que você está, que errou de sair de onde você estava, vai procurar um lugar que te alimente. Procura um lugar que te alimente. As pessoas cair em si, irmãos. É entender. E vai chegar um tempo, irmãos, que o mundo lá fora vai começar a entender essa necessidade. O mundo lá fora vai começar a entender essa necessidade. De que eles precisam se alimentar. E aí, eu não sei, me fala a memória se é Pedro ou é Tiago que fala que nós devemos estar o quê? Aptos a respeito da palavra de Deus. Para quando essas pessoas vierem até nós estarmos prontos para tirar as dúvidas dele acerca do reino de Deus. Ou seja, nós precisamos estar com as nossas despensas cheias, supridas, para que nós possamos distribuir alimento para os famintos que virão. Digo isso por meio da palavra de Deus. Então esses homens, eles se alimentavam do povo que estava lá dentro. Aí o verso 6, aí eles dizem assim: olha, nós não vamos ficar aqui parados, senão nós vamos morrer que nem esse povo está lá dentro morrendo. Vamos nos encorajar aqui e vamos lá no arraial dos sírios. E aí o verso 6 diz assim: porque o Senhor fez ouvir no arraial dos sírios ruídos como de carro, ruídos como de cavalo, como um ruído de um grande exército. Justamente aqui vai trazer vai nos dar um amplo aqui melhor, no comentário da própria palavra aqui. Vai dizer assim, do próprio comentarista aqui vai dizer assim: os reis dos heteus dominavam desde o Eufrates até a Ásia Menor. Eles foram divididos em diversas tribos, com um rei para cada. Ou seja, alguns vão falar que eles tinham cerca de 12 reis espalhados por ali. Então, o exército, quando os 4 homens leprosos começam a andar, o exército da Síria vai falar assim: olha, os 12 reis dos heteus venham ao nosso encontro. Eles dizem assim: olha, o povo se ajuntou todo, porque o barulho é grande. Porque, irmãos, a Bíblia diz que só foi um ruído de Deus. Um ruído de Deus. Para Deus estremecer o arraial dos sírios. Só que não era o exército nada, irmãos. Não era exército de cavalo, não era exército de carro, não era o exército do rei dos heteus, nem tampouco o exército do rei dos egípcios. Olha só, era 4 homens leprosos, 4 homens que estavam em uma situação de debilidade, 4 homens que estavam vivendo uma situação de fraqueza, 4 homens que estavam vivendo em uma situação caótica da vida, 4 homens desenganados pela sociedade. Tá percebendo? Que eu só dei ponto negativo para esses 4 homens aqui? Só que não, irmãos. Enquanto a gente está dando ponto negativo, Deus está olhando e está falando assim: é um grande exército, é um valente, é poderoso. Porque Deus, ele olha com os olhos diferentes dos nossos, irmãos. Davi conseguiu juntar os mais valentes homens que estavam desprezados dentro da caverna de Adulão.
Porque todas as vezes que nós depositarmos confiança, acreditarmos e enxergarmos potencial da parte de Deus na vida das pessoas, a situação vai melhorar. Porque parece que o tempo está passando e parece que a igreja está se igualando à atitude do mundo. Eu acabei de falar para os irmãos aqui, a atitude do profeta Eliseu, irmãos. E se a atitude da igreja permanecer em desprezar, em rejeitar, em menosprezar, em humilhar, em olhar com os olhos carnais, irmãos, nós vamos continuar vendo uma sociedade caída. Mas Deus não, irmãos. Deus olhou para aqueles 4 homens leprosos, desacreditados, e falou assim: eu só preciso que vocês marchem. Eles olharam para eles, irmão, e falaram assim: nós vamos morrer. Na situação que nós estamos, não tem mais jeito para nós. Vamos lá para o arraial dos Assírios. Nós estamos à beira da morte mesmo. Se nós morrer, é um lucro. É bom que nós nem incomodem esse povo aí mais. Mas se nós viver, tão somente viveremos. E aí eles foi. Porque todas as vezes que nós nos encorajarmos e decidir darmos o primeiro passo, pode ter certeza que Deus vai pisar junto, irmãos. Pode ter certeza que Deus vai pisar junto. Só tinha aqueles 4 homens ali, irmãos, para Deus fazer alguma coisa. E Deus poderia agir de outra forma? Poderia. Ele poderia fazer como ele fez em Sodoma e Gomorra. Ele poderia mandar fogo do céu, exterminar todo aquele exército, ele poderia. Ele poderia, mas Deus não. Deus preferiu usar o mais improvável aos olhos do rei. Porque o rei falou assim, ó, quem sou eu? Tá percebendo não? O rei falou assim, ó, quem sou eu para fazer alguma coisa por vocês? E aí Deus pega, é aqui que nós vamos, o ponto que, não sei se a irmã Maria José estava aqui, domingo estava, na EBD, um ponto, não sei se a senhora estava, mas um ponto que a gente tratou para dentro de si, e diz assim, olha, quem sou eu para fazer alguma coisa por vocês? E aí Deus pega 4 homens doentes lá fora e coloca para dar livramento ao povo. Aí eu te falo, houve diferença ali? Não houve. O ruído de Deus, irmãos. Deus só precisou de um ruído. Os irmãos querem comentar alguma coisa, irmãos? Aqueles homens, eles, quando chega, Deus faz ouvir no arraial dos Sírios ruídos, de modo que aqueles homens começam a ouvir os ruídos. Então, Deus só precisa disso aqui, irmãos. A Bíblia diz que quando o povo de Israel questionara a Moisés, dizendo, Deus só fala contigo, nós queremos ouvir a voz de Deus. E Moisés chegou até Deus e Deus falou, prepara o povo que eu vou falar com ele então. Eu quero falar com o povo. Eles querem ouvir minha voz? Eu vou falar com eles. E quando eles se prontificaram e Deus começou a falar, o povo falou, Moisés, pede Deus para parar de falar, porque nós não estamos conseguindo. Porque quando Deus fala, a terra treme. Continua tu ouvindo e falando conosco. E aí Moisés vai até Deus e diz assim, Deus, o povo não está suportando ouvir o Senhor falar, porque quando o Senhor fala, treme tudo. Aí Deus vai falar assim, de certo, Moisés, eu vou continuar falando contigo. Mas bom seria se os filhos de Israel tivessem o coração voltado para mim. Porque aí Deus está falando, porque aí eu falaria e eles ouviriam a minha voz de forma suave. Agora, por que Deus falar com Moisés e Moisés consegue ouvir a forma de Deus suave, de modo suave, irmãos? Por que Deus está falando com os profetas e eles conseguem ouvir a voz de Deus de forma suave? E quando Deus vai falar com o povo de Israel ia ser exclusivo, irmãos. Nessa parte aqui, ó, um povo que Deus escolheu falar, irmãos. E o povo não quis ouvir. Mas, Breno, o povo quis ouvir. Por que você está dizendo que o povo não quis ouvir? Porque todas as vezes que nós não andamos com sinceridade e retidão diante do Senhor, nós estamos dizendo assim, eu não quero ouvir a tua voz de forma suave. É por isso que o rei Jeoaquim e os demais vão ficar indignados com o profeta Jeremias.
Porque quando o profeta Jeremias prega uma mensagem de que Deus vai vir, vai levar ele cativo para a Babilônia e vai destruir a cidade, ele manda prender o profeta. Porque o profeta está profetizando que Deus vai levar ele. Ele queria ouvir que Deus iria dar vitória. No meio de tanta bagunça, no meio de tanta patifaria, eles querem ouvir que Deus vai dar vitória. Deus não vai dar vitória desse jeito, irmãos. O profeta Micaías, Josafá diz assim, eu quero ouvir mais alguém. E aí Acabe vai falar assim, só tem um lá, que só fala, tá na Bíblia, só fala desgraça ao meu respeito. E Josafá falou assim, eu quero ouvir ele. Porque ninguém quer ouvir algo, irmãos, que para Deus quer te consertar. Ninguém quer ouvir, Deus manda tu entrar no prumo. Ninguém quer ouvir isso, irmãos. O povo só quer ouvir Deus para te abençoar. Então é por isso que eles não suportam ouvir a voz de Deus e nem ouvem de forma clara e suave. É por isso. E ali eles começam a ouvir o ruído de Deus. O ruído de Deus, irmãos. Através de 4 homens improváveis aos olhos da sociedade. Foi suficiente para o exército, assim, para a gente finalizar. Foi suficiente para Deus expulsar o exército da Síria, irmãos. E eles saíram, deixou todo o alimento. Olha só, o alimento que o exército tinha era suficiente para alimentar toda a Samaria. Toda a Samaria. E aqui eu finalizo, não vou prosseguir mais não, mas aqui eu finalizo dizendo, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. O inimigo, irmãos, não suportou ouvir um ruído. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz de Deus. Para que nós não venhamos a nos confundir, a nos enganar. Tem muita gente hoje, irmãos, que está fora dos caminhos do Senhor, porque não deram ouvido à voz do Senhor. Não buscaram discernir a voz do Senhor. Às vezes saíram por decepção do próprio homem. Quantas vezes eu já não fui decepcionado? E porque eu não buscava instrução. Eu vou falar isso aqui para os irmãos entender, para os irmãos